Olá, o Metrópolis recebe na tarde de hoje o advogado, doutor em História Enio Viterbo, radicado em Portugal, para falar sobre a sentença da justiça italiana que negou seguimento ao processo de extradição da ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli. Enio, muito obrigado por falar com a gente aqui no Metrópolis. E eu queria que você começasse explicando o que é essa decisão, qual que era exatamente o pedido da justiça brasileira e o que que a justiça italiana decidiu nesse caso. É, Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito de estar aqui no Metrópole, mas vamos lá para a decisão, né? O que estava sendo debatido aqui nessa decisão era a possibilidade de extradição da Carla Zambelli naquele processo da invasão ao sistema do CNJ, no qual foi colocado ali um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. É nessa decisão que o Estado brasileiro estava tentando se basear para extraditar a Carla Zambelli do território italiano, porque, como a gente lembra, ela estava presa em um presídio italiano desde que ela foi encontrada lá e foi presa pelas autoridades italianas. Então, o processo dela estava sendo discutido pelo judiciário italiano em uma instância e esse processo subiu para a última instância e lá foi decidido, né, a gente teve essa decisão aí pela liberação da Carla Zambelli. É como se fosse o análogo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, essa corte que decidiu. Sim, foi a Corte de Cassação, né, a Corte de Cassione, e ela decidiu, ela demora um pouco, ela já tinha decidido isso, a gente já tinha essa notícia, mas a gente não tinha, André, os fundamentos pelos quais a Corte tinha feito essa decisão, tanto que a Carla Zambelli já estava até solta, né? O judiciário já tinha decretado nessa soltura dela. Só que diferente do que acontece no Brasil, os fundamentos não foram divulgados imediatamente, né? Então a gente só ficou sabendo, de fato, hoje, né, dos fundamentos dessa decisão. Então ela se encontra solta nesse momento, ela está livre na Itália. Sim, ela está livre, ela tem um outro processo que ainda vai ser julgado, que é aquele processo no qual ela foi atrás de um jornalista, né, com uma arma de fogo em punho, e que também houve uma condenação por parte do Supremo Tribunal Federal, né, sobre a Zambelli. Mas o processo que estava sendo discutido lá no judiciário italiano e que a gente teve essa divulgação, essa notícia, foi o processo da invasão ao sistema do CNJ. E aí eu resolvi te chamar para a entrevista depois que você publicou uma análise da decisão da Suprema Corte Italiana, bem interessante, bem detalhada, minuciosa. Cumprimento pelo trabalho. E aí eu queria saber se você pudesse explicar mais ou menos em linhas gerais o que que, assim, por que é que eles decidiram dessa forma e o que é que eles explicam nessa decisão que eles fizeram sobre o caso da Carla Zambelli, que no mérito eu acho, não dá para negar que é uma coisa grave, né? Você invadir um sistema oficial para inserir um mandado de prisão de falso contra uma autoridade brasileira é uma coisa bastante grave, né? Mas eles tiveram a apresentar ali razões para decidir de outra forma. E aí queria que você pudesse explicar o que, que foi exatamente, quais são esses fundamentos que eles apresentaram. Tá bem. Então, vamos lá, André. Essa decisão é muito interessante porque ela levanta alguns aspectos sobre, primeiro, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal e, segundo, sobre a relação entre Brasil e Itália, né, na cooperação internacional que a gente tem com o judiciário italiano, vamos dizer assim, com o Estado italiano. O primeiro aspecto dele é o que o judiciário italiano disse sobre a decisão do Brasil, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí ele aponta alguns pontos, né, que a gente vai elencar aqui. O primeiro ponto, André, é que ele diz expressamente que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter participado desse julgamento. Nesse processo, a defesa da Carla levantou alguns argumentos, o Estado brasileiro, né, o Estado requerente da extradição, apresentou outros argumentos, né, e a Corte italiana, inclusive, ela diz que ela se baseou basicamente em um dos argumentos da Carla Zambelli, que foi o argumento da parcialidade. Ela apresentou outros argumentos, ela apresenta, por exemplo, falta de acesso a determinados documentos, ela apresenta algumas outras razões pelas quais o pedido dela deveria ser deferido. Só que o judiciário italiano nem foi tão longe. Ele se baseou apenas nessa questão da parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, o primeiro ponto, André, é que o Estado italiano disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, apesar da argumentação brasileira ser no sentido de que ele
não era um alvo específico do crime da Carla Zambelli, dizendo aquela questão do crime contra a democracia, do crime contra o Estado democrático do direito, esse tipo de coisa. O Estado italiano não entra nessa argumentação, mas ele diz que, ainda que fosse o caso, o ministro Alexandre de Moraes foi claramente atingido pela conduta que está lá no processo. Logo, ele, como juiz, que na teoria é imparcial, não pode participar desse julgamento. Então, esse é o primeiro fundamento e é muito importante, porque isso é uma tese que é repetida em vários julgamentos pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele não é o alvo principal do processo. O processo é contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, etc. e tal. Então, existe uma crítica na comunidade jurídica sobre essa argumentação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, obviamente, ele faz parte, né, ele é alvo, vamos dizer assim, ainda que se fosse o caso, ele é alvo de determinada ação dessa pessoa a qual ele está julgando, então ele não poderia participar do julgamento, e esse foi o primeiro ponto que o judiciário italiano levantou. Ok? O segundo ponto, André, e aí me desculpa se eu estiver aqui me alongando muito, é que o Estado italiano levantou, o judiciário italiano levantou os diversos papéis que o ministro Alexandre de Moraes exerce, né, nesses processos. Então, é o juiz da instrução, é o juiz relator, ele vota também no caso das turmas. Ele, por exemplo, é engraçado porque o judiciário italiano dá o exemplo do próprio pedido de informações que o governo italiano fez para o Estado brasileiro, requerendo informações sobre a condição do presídio da Colmeia, o presídio o qual a Carla Zambelli seria transferida caso ela fosse para o Brasil. E aí o judiciário italiano diz, o ministro Alexandre de Moraes participa de tantos papéis que foi ele mesmo que respondeu esse pedido de informações, foi ele mesmo que escreveu o mandado de prisão, foi ele que escreveu o pedido de extradição. Então, essa série de papéis do ministro Alexandre de Moraes levanta dúvidas sobre a parcialidade do ministro, André. Não sei se eu posso me alongar aqui mais um pouquinho, Claro, mas... pode. É isso que eu queria te perguntar. Sim. Não é incomum, especificamente, o que é incomum é a pessoa ser vítima e julgadora do caso, né? Mas não é comum um juiz que julga cuidar da execução penal também, né? Por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro fazia isso no caso da Lava Jato. Ele era o responsável pela execução penal também das pessoas que ele condenava, eventualmente. O que tem de diferente no caso do Alexandre de Moraes? No caso do Alexandre de Moraes, isso não é comum. Tá? Isso é tão incomum que o próprio ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já delegou essa função para outros juízes. A quem não se lembra, o Alexandre de Moraes chegou, inclusive, a mandar investigar um juiz da comarca, se não me engano, de Uberlândia, da execução penal, da vara de execuções penais, que acidentalmente soltou uma pessoa que estava envolvida no 8 de janeiro. O juiz deu uma argumentação de que ele teve um problema no sistema, que ele se confundiu com alguma coisa, e aí deu uma ordem de soltura, e aí rapidamente o ministro das Finanças mandou investigar esse juiz pelo crime de desobediência. Então a gente vê que determinadas pessoas, o ministro Alexandre de Moraes de fato delegava essa função, e outras pessoas, o Alexandre de Moraes centrava essa questão nele. Mas uma outra questão, André, apenas retornando aqui ao Estado italiano, é bom que a gente esclareça que o Estado italiano diz que houve ali uma violação da imparcialidade objetiva e não subjetiva. Ou seja, o Estado italiano não entrou no mérito, não entrou, vamos dizer assim, na psique do ministro de Moraes, dizendo assim, está aqui a prova por essa declaração, por XYZ, que o ministro Alexandre de Moraes estava de má fé, determinada perseguição política contra a ré. O que o Estado italiano disse é que houve uma violação da imparcialidade objetiva. Então, o ministro Alexandre de Moraes, como eu disse anteriormente, ele exerceu papéis que um juiz, né, num devido processo legal, não pode exercer, ainda mais quando um processo o atinge. Mas isso, André, é uma crítica que a comunidade jurídica já realiza contra os processos centralizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, é interessante que a gente tenha essa crítica vinda do Estado italiano. Eu tenho mais 2 pontos que eu queria falar, mas eu vou me interromper, senão... Não, pode continuar com sua explanação. Eu te pediria, se você tiver de cabeça aí, se você lembrar de cabeça, que pudesse citar outros casos em que o ministro Alexandre de Moraes teria agido como vítima e teria sido a vítima, né, e também o julgador
Eu sei que isso aconteceu em alguns casos do chamado inquérito das fake news, né? Porque era um inquérito justamente que foi aberto para apurar ameaças e ataques aos ministros da corte na origem, né? Pelo menos sob esse pretexto, né? Sim, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, ele exerce esse papel sob o argumento de que essas questões não são contra ele, mas sim contra a democracia. E por isso que a gente faz essa crítica. Porque, obviamente, são questões direcionadas a ele. A gente teve, há um tempo atrás, uma família que teve um entreveiro com o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, e parte da comunidade jurídica aqui apoiava o ministro Alexandre de Moraes, dizia que essa família tinha que ser incluída no inquérito das fake news por atentado à democracia, por tentativa de abolição do Estado Democrático do Direito, uma série de questões. O próprio ministro Alexandre de Moraes se deu como suspeito nesse caso específico, porque aí também não tinha como ser diferente, porque era uma questão que o atingia particularmente. Isso foi uma coisa cometida no aeroporto de Roma, não teve jeito dele participar do julgamento. Mas nós temos diversos outros inquéritos em que ele participa como o juiz, né, e como vítima. O inquérito das fake news que você muito bem citou agora, nós não sabemos, André, até a extensão, até onde isso vai, porque o inquérito é secreto até hoje. O inquérito tem 6, 7 anos, foi aberto em março de 2019, e o inquérito é sigiloso até hoje. Não só para a comunidade jurídica, para a sociedade brasileira, mas é sigiloso para as partes. Tem gente que está no inquérito das fake news e não sabe até hoje do que está sendo feito contra ele. Nós temos jornalistas investigados no inquérito das fake news, nós temos ativistas, nós temos personalidades de direita, nós temos personalidades de esquerda sendo investigados nesses inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim, só retornando aqui ao ponto do julgamento da Carla Zambelli, uma coisa que também impressiona foi que o Estado italiano, André, ele entrou em uma questão interessante em matéria de cooperação internacional. E esse é um ponto que eu queria levantar também. É normal, André, que os estados, em matéria de cooperação internacional, eles se limitem em dizer o seguinte: esse ponto aqui, esse pedido de extradição está de acordo aqui, vamos dizer, um pedido de extradição de uma pessoa no Brasil. O Brasil analisa, olha, isso aqui é crime no Brasil e é crime no estado de origem. O estado de origem prevê alguma coisa que não está no Código Brasileiro, na Constituição Brasileira, uma violação absurda aos direitos humanos, uma pena de morte, alguma coisa nesse sentido. Então, o Estado, vamos dizer assim, o Estado que está sendo requerido a extradição, normalmente ele faz uma análise que não é tão, vamos dizer assim, de mérito, quanto o Estado fez nesse caso. O Estado disse, com todas as letras, o seguinte: não basta que Brasil e Itália tenham um acordo de cooperação internacional, não basta que o Brasil tenha normativas jurídicas, né, normas jurídicas parecidas, semelhantes com as normas italianas, que estejam ali em conformidade com o devido processo legal, ou que garantam, né, os direitos fundamentais, etc. e tal. Não basta isso. O que o judiciário italiano disse foi o seguinte: os estados, né, de cooperação, eles têm que garantir que eles estão respeitando essas normas. Quando ele diz isso, exatamente, André. E isso é um ponto fortíssimo. A gente pode entrar aqui no mérito da parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, que é uma questão que foi estabelecida lá pelo judiciário italiano, mas essa questão do Estado italiano é reconhecer que o Estado brasileiro, aí não é só o ministro Alexandre de Moraes, né? Que o Estado brasileiro não cumpriu com o devido processo legal, não cumpriu com os direitos, né? com o garantir dos direitos da ré, né, Carla Zambelli, é muito grave. É muito grave, André. O Estado italiano, André, chega a falar em violação macroscópica. Eu confesso que é a primeira vez que eu vi isso. Microscópica, macroscópica. É uma referência que eu confesso que eu nunca tinha visto, mas foi uma violação, eu vou adotar, inclusive, uma violação macroscópica dos direitos constitucionais e do devido processo legal. E aí eu vou para o último ponto, André. Ele diz, o judiciário italiano diz que esta violação macroscópica, que eu achei um termo sensacional, ela foi no momento que o ministro Alexandre de Moraes a produz, ou seja, exercendo diversos papéis, né, no processo no qual ele, né, foi fundamentalmente atingido. Essa violação macroscópica ela atinge o processo
de uma forma global, André. Então, ela vai desde a produção de provas até a sentença. Não há como salvar. O judiciário italiano diz isso. Não há como, vamos dizer assim, não há como salvar esse processo. Essa violação vai desde a produção de provas até a sentença. Então, ele reconhece de cabo a rabo, vamos dizer assim, a violação do devido processo legal da Carla Zambelli, neste caso. É uma questão que, assim, pega muitíssimo mal, eu acho, para o Estado brasileiro, que não se trata do governo de turno, não se trata da figura só do Alexandre de Moraes, está falando do Estado brasileiro como um todo, né? Você acha que isso pode ter alguma repercussão diplomática até na relação entre Brasil e Itália? Que, assim, é uma das relações mais antigas e mais importantes do Brasil, né? Porque, enfim, tem uma comunidade italiana gigantesca que a gente tem relações históricas com a Itália desde a gênese lá do Estado italiano, né? Com pessoas brasileiros que participaram da unificação, enfim. Você acha que isso pode ter uma relação, uma repercussão mais ampla, diplomática mesmo, entre os países? Eu sinceramente não diria diplomática, né, mas a repercussão jurídica internacional é muito grande e é uma situação muito, vamos dizer assim, muito ruim e muito feia para o Brasil, sendo muito sincero. Porque não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes é tido como um juiz que faz que comete esse tipo de violação devido ao processo legal por judiciários estrangeiros. É bom que a gente lembre disso. O judiciário italiano aqui não inova nessa parte. Não é o primeiro judiciário do mundo que diz isso. Nós já tivemos questões parecidas e semelhantes com o judiciário dos Estados Unidos, com outro réu, né, com outro investigado pelo ministro atrás. Nós já tivemos a mesma situação com o judiciário da Espanha, André, que aconteceu basicamente a mesma coisa. Um pedido de extradição foi negado também. E aí é bom que a gente lembre. Na Espanha, do Eustáquio. Isso foi um caso tão inacreditável para a gente lembrar aqui, que pouco tempo depois do judiciário espanhol, vamos dizer assim, negar essa extradição, o ministro Alexandre de Moraes, claramente em resposta, negou um pedido de extradição do governo espanhol para o Brasil de uma pessoa que era acusada de tráfico de drogas, estava presa no Brasil, vamos dizer assim, no popular, um traficante internacional, e o ministro Alexandre de Moraes botou essa pessoa em prisão domiciliar e depois teve que revogar a prisão porque essa pessoa não tinha comprovante de residência, não tinha para onde ir, depois teve que revogar isso, teve que voltar atrás. Em uma situação que escancarou o uso político, né, do direito penal e do direito processual penal brasileiro e que só corrobora a argumentação do judiciário estrangeiro quando explica, quando demonstra essa falta de imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes com determinados réus, né, com os quais ele não se identifica. Entendi. Muito bem. Eu imagino que esse caso ele possa vir a ter repercussões até futuras também em outros casos, né, envolvendo réus do 8 de janeiro. Não necessariamente porque sejam situações análogas, mas talvez os juízes dos outros países comecem a olhar com mais atenção, né? A gente tem alguns casos de brasileiros fora do país que são considerados foragidos da justiça brasileira. E aí, você acha que isso é possível de acontecer ou é uma coisa que depende das circunstâncias individuais do caso da Carla Zambelli? André, acho que você, vamos dizer assim, no popular, você já deu o gabarito. Isso vai acontecer novamente. Porque a defesa da Carla Zambelli chegou a citar a lei da Magnitsky, por exemplo, para dar mais um argumento de que o ministro Alexandre de Moraes era uma pessoa que violava os direitos fundamentais, etc. e tal. O judiciário italiano nem entrou nesse mérito. Mas quando ele analisa a questão dos papéis que o ministro Alexandre de Moraes teve nesses processos, ele diz, ainda que, supondo, tá, ainda que ele não tivesse a intenção, ele tomou tantas atitudes nesse processo que violam uma imparcialidade objetiva que esse processo é nulo. E aí eu vou te lembrar de uma outra situação que a gente tem, André, e que, como você brilhantemente apresentou agora, provavelmente nós vamos ter mais um episódio dessa situação do Tagliaferro. A situação do Tagliaferro, que era um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que apresentou diálogos, né, de outros assessores do ministro Alexandre de Moraes e que apresentava ali um cenário de irregularidade das decisões do ministro. E o Tagliaferro, salvo o melhor juízo, ele está na Itália também. E vai acontecer um pedido de extradição,
o Taferro vai se defender, inclusive ele está sofrendo processo no Brasil, e um processo, André, que quem é o relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você é um juiz italiano, André, você vê você pega o processo da Carla Zambelli, tem essa decisão da Corte de Cassação italiana, e aí depois a mesma Corte de Cassação italiana pega um processo de extradição, um pedido de extradição do Taferro. Quando chegar os autos na mesa lá vamos dizer assim, do relator, dos juízes responsáveis, eles vão pegar esse processo, vai ter lá ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que vazou as conversas, e quem é o juiz que está relatando isso aqui é o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é uma questão de tempo para isso acontecer. Como você colocou, isso vai acontecer novamente. Não agora, mas quando esse processo chegar mais lá na frente, nós já temos decisões na Argentina, como você colocou, de pessoas que foram colocadas em prisão domiciliar, mas nós já tivemos a questão da Espanha, por exemplo, e foi por isso que eu citei que eu não acredito que seja uma questão diplomática, porque na época nós não tivemos ali vamos dizer assim, um entreveiro diplomático entre Brasil e Espanha por causa desse caso específico, mas isso ficou marcado na comunidade jurídica como uma demonstração da violação do devido processo legal, e nós vamos ter isso novamente, e nós vamos ter na comunidade, e aí sim, a comunidade jurídica internacional. Isso vai passar a ser discutido, isso vai passar a ser debatido, porque nós já tivemos judiciários pelo mundo analisando questões muito semelhantes em processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, nos quais esses judiciários negaram o pedido de extradição feito pelo Estado brasileiro. É uma situação que vale a pena a gente ficar acompanhando de perto, né? Porque tem repercussões para além do caso da Carla Zambelli, tem repercussões para o judiciário brasileiro, tem repercussões até mesmo, eu acho que para a percepção desse caso fora do Brasil e dentro do Brasil também, porque aparentemente o Poder Judiciário dos outros países não concorda com o que está sendo feito aqui dentro, pelo menos nesse particular, né? Enio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por atender a gente, eu sei que é corrido para você também, então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho e por ter tirado esse tempo para poder falar com a gente, com o telespectador e o leitor do Metrópolis. Valeu. Eu que agradeço, André.